Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Grupi. Estamos aqui com mais um episódio. Tenho certeza que vamos trazer bastante conteúdo aqui nessa noite. Estamos aqui com a presidente do projeto Mães e Famílias de Anjo, a Rai. Daqui à minha direita está o Estevam, que está aqui no lado daqueles que fazem a entrevista. Estamos aqui recebendo também a psicóloga Késia e a diretora de eventos também, Nilza. E eu tenho certeza que vai ser mais um episódio aqui abençoado com bastante conteúdo. Eu quero agora estar passando para a Rai, estar falando um pouco do projeto e falando também um pouco da trajetória de vida, aquilo que ela passou até esse projeto ser desenvolvido. Boa noite a todos, é isso, pastor Alan. Nós estamos há 4 anos, agora dia 14 de dezembro passado fez 4 anos do nosso projeto, agora a Associação Mães de Anjo. Graças a Deus hoje somos uma associação e a associação foi idealizada em função de uma perda, né, que eu tive, infelizmente, eu perdi minha filha. E na dor, né, da perda dessa filha, eu tentei me isolar, que é o comum da gente que perde filho normalmente. Eu falo que a dor, ela é a mesma para todas as mães que perdem filhos. Às vezes com situações, histórias diferentes, situações diferentes e comportamento diferente. Mas a dor, ela é única. Não tem como não ser, nem descrever, não tem como não ser grande. Ela é imensa. Então, na dor, minha força eu encontrei na verdade nem foi força, a minha forma de conduzir esse momento de dor, fugindo da realidade, fugindo das pessoas que conheciam a minha filha, porque eu temia as pessoas virem me perguntar por ela e ferir mais ainda aquela dor que já era imensa. Mas no momento dessa dor, eu fui para São Paulo e meu esposo trabalha com agro lá junto com meu sogro e eu fui ficar com ele lá. E uma amiga ligou para mim, que também já havia passado por essa dor, que chama Amanda Oliveira, ela é de Palmas, ela é apresentadora de TV lá, e quis saber, né, como é que eu estava, como é que eu estava reagindo naquele momento. E conversando com ela, nossa conversa estendeu por longo prazo. Eu chorei muito, foi um momento assim que eu joguei para fora tudo que eu estava sentindo, tudo que estava entalado naquele momento de tanta dor, e ela me apoiou. Ela falava palavras que ela entendia e que eu sabia que ela havia passado, que naquele momento eu estava passando, mas eu não entendia por quê, né? Às vezes eu me questionava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louca. Por que comigo, né? Por que com minha filha? Então, é um momento de muita confusão na mente da gente, muitos questionamentos. E naquele momento que ela me ajudou realmente, eu senti, terminou a conversa, eu senti um alívio. Por quê? Porque ela havia passado pela mesma dor, então ela conhecia do que eu estava sentindo. Porque na dor a gente conversa com muitas pessoas, às vezes, que querem te ajudar, mas atrapalham. Então, falam coisas que, às vezes, querendo ajudar, atrapalham, né? Fere a gente. Descansou em Deus, e a gente não quer que descanse o filho na morte, mas a gente quer que descanse vida, né? Então, são palavras que simples, mas que dói para uma mãe que está passando por essa dor, que é a dor de perder esse filho. Então, são palavras assim, tipo, um dia você vai encontrar no céu, e isso às vezes até ajuda. É a que mais, para mim, particularmente, era a que mais me consolava. Que o que eu mais queria naquele momento de dor era encontrar minha filha, é o que eu mais quero até hoje. E, inclusive, eu falo que esse é um dos meus objetivos. Hoje eu sou uma outra pessoa, totalmente diferente. São valores que mudam, são realidades que a gente vê com um olhar diferente do que a gente via anteriormente. Porque meu objetivo é esse. É ser uma pessoa boa, cada dia melhor, para que eu possa alcançar minha filha um dia, porque eu tenho certeza que ela está no céu. E é esse o meu objetivo, alcançar ela lá. Mas aquele momento da conversa, passou aquele instante, eu senti que havia tirado um peso de mim. E eu retornei a ligação para ela depois de alguns dias, chamando ela para fazer live. Porque como ela havia me ajudado, eu imaginei quantas mães devem estar isoladas, se sentindo sozinha, né? No quarto, enfim, fugindo de uma dor que não tem como fugir, né? É uma realidade que a gente está vivendo e que a gente precisa entender que a vida tem que ser vivida. É o propósito de Deus. O nosso filho cumpriu a missão e ele foi.
mas eu não cumpri minha missão ainda. A outra mãe que ficou também não. E muitas vezes essa mãe tem outros filhos que estão ali precisando, às vezes pequenos. Minha filha era uma moça de 26 anos, mas quantas outras mães têm filhos pequenos? Que está ali do lado, chorando, pedindo amor, pedindo apoio da mãe, e essa mãe não tem força, porque ela está sempre ligada na dor daquele que foi. Então, foi um momento que eu chamei ela, falei, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algo por essas mães que estão precisando, como eu estava e você me ajudou. E aí ela falou, vamos. E a gente começou em live, só fizemos uma live, 2 lives, e foi assim, muito sucesso, e muitas mães me ligando depois para saber, perguntando alguma coisa sobre a live, ou sobre a dor da perda, ou sobre aquele momento, porque o luto, eles são fases, né? Ele é feito de fases, e o primeiro momento é o de maior dor. Então, muitas mães que estavam passando por aquilo que eu estava passando, queriam conversar. Outras se ligavam para dar apoio. E aí, nisso, eu falei, gente, são muitas mães me ligando, então são muitas mães precisando de apoio. E muitas mães ajudando. Então, eu vou criar um grupo de WhatsApp. E nessa criação desse grupo de WhatsApp, a gente começou com 10 mães. Hoje a gente tem mais de 100 mães no grupo e indiretamente mais quase 200 famílias ligadas à Associação Mães de Anjo. É muito bonito a história, o testemunho, né? E eu quero até parabenizar a senhora porque na dor a senhora conseguiu encontrar aí a forma de ajudar outras mães, né? E eu queria também aqui estar passando para a Kézia, tá falando um pouco como que é que funciona essa roda de conversa, né? Que são uma das ações. Exatamente, são várias ações, inclusive uma delas é a roda de conversa que nos ajuda demais. Que ajuda, eu até falo, nós temos os encontros que é de uma vez por mês, onde a gente encontra para interagir, para espairecer a cabeça, e de 15 em 15 dias a gente tem a roda de conversa com as psicólogas, que nos ajuda. Eu costumo falar que eu vou ali para fazer o encontro da onde, o que te dói, porque a gente chega e põe tudo para fora. E essas doutoras de Deus, eu falo, anjos, né? Nos ajuda de forma assim tremenda, que só ela pode falar. Boa noite, eu sou Kézia, sou psicóloga. E nas rodas de conversa, a gente estávamos procurando, na verdade, a Janaína, que trouxe esse projeto, que é a nossa outra psicóloga, trouxe esse projeto de uma forma que a gente pudesse conversar mais. Por quê? A gente tem ali os encontros mensais, que, por exemplo, é um novembro azul, um outubro rosa, temáticos, mas a gente estava sentindo carência em encontros mais regulares. E nesses encontros, nós falamos sobre o luto e sobre assuntos que acercam o luto. Porque o luto, ele não vai atingir só tal coisa naquela família. Não, ele vai ser um emocional, uma dinâmica de uma família que muda. Então, são vários redores que mudam isso. Então, a gente fala sobre autoestima, a gente tem um roteiro que nós seguimos para isso, e a gente vai sempre mudando, vai sempre trazendo dinâmicas diferentes. A gente, como a Rai falou, a gente começa com um momento de agradecer e depois a gente parte para aquilo, uma forma de aprendizar. E uma coisa que a gente está nesse projeto agora é para trazer outros profissionais, para que trazer um pessoal da enfermagem para ensinar uma coisa diferente, o pessoal da administração, o pessoal da contabilidade, para poder ensinar educação financeira, o básico, até a gente conseguir ali uma alta eficácia, trazer de volta aquela mãe para a atividade, para o social, para a família, trazer de volta uma comunhão ali. É porque, na verdade, na roda de conversa, a gente tem um momento de expor o que está sentindo naquele momento, né, Kézia? Então, assim, várias mães, além da dor, ela se sente, às vezes, inferiorizada por não ter uma independência financeira, às vezes ela se sente, enfim, ela se sente inferiorizada por algo que, às vezes, depende só daquele momento da terapia. E aí, trazendo outros profissionais
eles vão estar somando, agregando a esse momento da terapia emocional para ajudar de forma diferente, né? A suprir todas as necessidades. Como a Kézia falou, a dor, ela traz um leque de consequências. A dor do luto, ela traz desde uma doença psicossomática, se não tratada, né? É um câncer, é o alcoolismo, é o suicídio, é o tabagismo, é, por exemplo, doenças psicossomáticas como lúpus, esclerose, e eu estou falando de situações que a gente tem lá. Lúpus, esclerose, fibromialgia e outras situações. Então, assim, é uma desestrutura no lar, é uma desestrutura financeira, às vezes na dor o casal se divorcia, porque às vezes a dor é tão grande que esse casal não consegue equilibrar a dor e a família. Então o casal se distancia. Isso é muito comum. E aí por isso a gente precisa realmente acolher, ajudar. E esse trabalho da roda de conversa tem ajudado demais. Tanto nessa situação do emocional, como também na situação, às vezes, de uma mãe que não tem uma saída, né, para o financeiro, separou, perdeu o esposo, ficou sozinha, perdeu um filho, perdeu a estrutura da família. Então, é nesse sentido que a Kézia fala, se a gente traz alguém para direcionar, falar da parte do equilíbrio financeiro mesmo, já vai estar ajudando. E aí entra os cursos também, que a gente até está com um novo projeto para estar trazendo cursos para que essas mães possam estar desenvolvendo, aprendendo, tudo totalmente gratuito. E ali, elas, além do tempo ocioso ser ocupado, elas vão estar conquistando a independência financeira delas também, porque depois elas podem estar vendendo esses produtos que elas confeccionaram ali. Ou, de repente, aplicando o que ela aprendeu em algo que venha ter um retorno financeiro para ela e para a família, automaticamente. E algumas mães também são até mães solteiras, né? Sim, muitas mães são mães solteiras. Na verdade, nós temos assim, nós não temos, a associação ela não tem uma religião específica, ela não tem uma classe social específica. A religião é para acolher mães que passam pela dor de ter perdido um filho. Então, ali nós temos desde grandes empresárias, promotora de justiças, médico de justiça, aliás, médico, enfim, todas as profissões. Até aquela mãezinha que, de repente, está passando por uma situação financeira naquele momento que ela não sabe nem se ela vai ter comida para pôr na mesa. E aí, nesse sentido, nós somos um grupo para acolher. E acolher não só no emocional. Quando eu falo acolher, eu não posso pensar num lado e esquecer do outro. Porque, às vezes, essa mãe... como que eu consigo acolher emocionalmente ela se ela estiver passando fome em casa? Como que eu consigo acolher emocionalmente essa mãe se lá na casa dela tem um acamado? Né? Tá com um filho no alcoolismo, tá com um filho envolvido com as drogas. Então, eu preciso de outros profissionais. Então, para eu acolher, eu cuido, para que o emocional entre em equilíbrio, eu também preciso, de repente, estar levando uma cesta básica. Tá levando essa mãe a entender que ela precisa de uma independência financeira e conquistar essa independência financeira. Eu preciso levar para essa mãe a palavra de Deus, para que ela entenda que realmente ela buscando uma religião, ela buscando Deus, ela vai ter um equilíbrio, né? Porque eu não acredito muito no equilíbrio sem Deus. Eu sou cristã e eu acho que Deus na minha vida é tudo em primeiro lugar, é tudo. Então, eu acho que é fundamental, não uma religião, mas Deus é fundamental. Que a gente entenda que Ele é tudo. Né? Então, assim, a gente precisa levar o equilíbrio como um todo. Nós temos assistente social no grupo, nós temos o jurídico que ajuda a associação, mas também orienta aquela mãezinha que, de repente, perdeu um filho assassinado e ela não sabe o que fazer. Ela perdeu um filho no acidente, né? Ela perdeu um filho no acidente de trabalho. E o nosso jurídico não defende, mas ele orienta. Você tem direito a isso, você tem direito àquilo. E essa situação é desse jeito, essa situação pode ser dessa forma. Essa mãezinha pode buscar, ou ela é direcionada para a defensoria pública, como também, se ela não encaixar nas diretrizes da defensoria, ela pode buscar um advogado da confiança dela, mas ela já vai sabendo o que ela tem direito, o que não tem, como é que ela já tem um norte. Ela não vai totalmente leiga, senta ali numa mesa sem saber o que está falando para o profissional. E ela também não vai
acolher tudo que ela escutar ali, se ela souber que ali tem alguma coisa que não está certa. Porque ela já tem um norte sobre aquilo que aconteceu, através da orientação. Então, Eu acredito também acredito que metade das mães, das famílias que perdem alguém, principalmente da forma aí que a senhora trouxe, acredito que também não saiba, não tem uma orientação, né? Muitos talvez tenham algum benefício que pode estar saindo no caso de acidente e acaba talvez até perdendo por não saber, né? Além de não saber, é um momento de muita dor e um momento de muita confusão mesmo. Porque o emocional da gente fica em total desequilíbrio, né? E às vezes até a Kézia pode falar melhor sobre isso. Então a gente fica numa disfunção emocional que é muito forte. E aí por isso que é importante a gente ter esse lado de equilíbrio com o jurídico orientando, dando esse suporte. Porque às vezes na dor você fica que você... E agora? O que eu faço? Quando você se depara com uma situação, eu não passei por isso, mas eu imagino que a mãe chega a ver um filho caído no chão, aconteceu um assassinato, por exemplo, ou um acidente. Ela não tem estrutura emocional para aquele momento. Se não tiver alguém para direcionar, realmente fica muito difícil. E nem sempre essa mãe tem um familiar que possa orientar. Por isso é importante. E chegando ali, as mães de anjo ali, que já são capacitadas, essa pessoa... Eu sei que a dor na hora do luto, principalmente de um filho, eu acredito que deve ser uma das dores maiores que a gente possa sentir, né? Naquele momento ali, o projeto Mãe de Anjo, como eu disse, nada supera essa dor, mas alivia, né? Alivia essa dor. Consegue continuar. Alivia muito, viu? Eu mesmo sou... Antes, quando eu não tinha um grupo, né? Associação, eu era muito triste, muito deprimida, assim. Aí uma amiga minha me apresentou. Falou, não, você não quer participar? Aí no começo eu falei, não, acho que não. Eu pensei que fosse assim, falar muito da dor, sabe? Assim, falar... Geralmente tem, né, tem mães que ficam com esse receio de ir na primeira reunião, né, no primeiro encontro. Aí eu falei, não, vou pensar. Aí eu pensei, ela, não, pensa e me fala. Depois eu tenho a resposta. Eu falei, não, sim, então eu vou. E fui no primeiro encontro, foi muito bom. Nossa, fez a diferença na minha vida. Me ajudou e muito. As minhas irmãs sempre falam que depois que eu entrei, que eu participando do projeto, eu sou outra pessoa. Minha nora aqui mesmo, que ela é a psicóloga e minha nora também. Ela mesma acompanhou tudo desde o começo, né? Quando meu filho faleceu, viu a minha luta, a minha dor, que não é fácil para nenhuma mãe. Mas aí depois da associação, nossa, é outra assim, a gente tem um apoio, a gente se apoia uma na outra, é muito bom. Realmente faz a diferença pra gente. Conversar e acolher também, Isso. né? Acolhimento é bom. Contando a história de vida, ver que outra pessoa passou por aquilo também, que forma que aquela pessoa superou no sentido de como ela lidou com aquela situação. Vai acontecer situações na vida da X, da Y, e aí compartilhando isso vai ficar menos difícil, não vai ficar mais fácil, mas fica menos difícil no sentido de passar por isso, de conseguir, saber que tem apoio, saber que tem um lugar onde pode procurar, de conversar, de se reunir, de rir, de chorar, de sentir aquele momento, de estar ali. Literalmente. Só uma pergunta para a presidente aqui. Desde o início até hoje, vocês teve várias conquistas, né? Recuperar mulheres, levantar a autoestima, ajudar em várias áreas, e elas tomou rumo, superou, vírgula, né? Mas já teve percas também, assim, de vocês tentou, fez de tudo, mas a mãe ela não conseguiu. Cometou algum suicídio, ou caiu no mundo da droga, do vício, alguma coisa assim? Já aconteceu também? Não, graças a Deus é o contrário. A gente já conseguiu resgatar mãezinhas que estavam tentando suicídio para sair dessa situação. A gente já conseguiu tirar mães que também estavam começando a entrar no alcoolismo e hoje elas já não fazem mais uso do álcool, já não querem mais... Já tem um sentido maior na vida, né? Ela já veio um sentido maior na vida, começa a entender que ela não está só,
que outras mães estão passando por isso, que estão rompendo. Então, ela entende que ela tem uma família que ela precisa olhar para o lado e entender que tem que valorizar, que tem que amar, e uma família que precisa dela. Ela começa a entender que ela é amada e que ela precisa amar também, porque é doído demais. E a dor, ela tenta levar nós, assim, sempre para aquele momento da ausência da pessoa. E eu falo que a interação faz com que, como a Kézia falou, nossa psicóloga expôs muito bem, entender que ela não está só. E entender que como que a outra superou. Se a outra superou, eu também vou superar. Eu falo superar no sentido de aprender a administrar essa dor. Porque eu não sei se a gente poderia usar a palavra superar, mas eu até acho que quando você aprende a direcionar essa dor ou para um cantinho do coração, como diz a outra psicóloga nossa, quando você aprende a administrar essa dor, você está de uma forma superando, né? Mas a dor, ela não passa. Mas a gente aprende a conviver. Por que eu falo que ela não passa? Porque a gente não esquece o filho que foi, entendeu? Tem aqueles momentos de sorrir, de brincar, mas tem aqueles... São datas, né? Ou são momentos que você está só, que você lembra e a saudade vem e aperta, literalmente como se tivesse acontecido naquele momento. Então eu falo, ela não passa porque a gente não esquece, mas a gente aprende a conviver, né? Então, assim, o primeiro ano é muito difícil mesmo. Eu cheguei muitas vezes a pensar assim, eu nunca mais vou sorrir, eu nunca mais vou ter vontade de sorrir. E a associação tem me ajudado a criar força, sabe? Eu falo até alicerce, base, sabe? Para poder seguir a vida, porque é uma ajudando a outra. E nisso a gente rompe. Tocou num assunto muito importante aí sobre a dor, ela não passa. Isso é verdade, né? Eu tenho uma irmã que ela faleceu, né? Cometeu suicídio, né? E foi no início, assim, foi dor, né? Primeiro porque irmão. Só porque do lado mãe, né? Ela passou assim, muito tempo, assim. Hoje não é questão que hoje é 100%. Não, isso nunca vai existir. Nunca vai ser a mesma. Só porque hoje a gente conversa com ela deu uma volta por si, superou, mas igual você acabou de falar aí, que tem datas, tem um tempo, aí lembra, chora, aquela coisa toda. Mas não é aquele show de tristeza igual no início, aquele negócio assim que é um baque, né? Hoje às vezes você vai lembrar uns momentos bons, mas isso aí é um processo, é um tempo. E nesse caso é só o tempo para curar algumas feridas. Né? Exatamente. O filho, ele é um pedaço, literalmente, da gente que vai, né? Eu falo que o filho, ele é literalmente um pedaço da mãe, que o cordão, ele é separado a hora que o ato que faz o corte do cordão umbilical. Porém, ele fica ali na frente. Então, pra gente, se ele não está aqui, eu sei onde ele está, eu pego um telefone, eu ligo. Então, isso nos faz viver aquele momento de prazer a vida toda. Outra coisa, quando o filho nasce, você não se prepara para perder ele. Você prepara para ouvir a voz dele, o primeiro chorinho, a primeira voz. O primeiro choro é ali no ato, né, do nascimento. Mas, assim, você se prepara para ouvir primeiro o papai, primeiro a mamãe. E é isso, a gente se prepara para ver eles crescerem, estudar, ir para a escola. O primeiro dia de escola do meu filho, da minha filha. Prepara para ver eles crescerem, formar, criar a independência financeira, casar, nos dar netos. E jamais perder esse filho. Então, quando esse filho parte, literalmente, da gente e nos deixa, ele foi, né? Então, é uma ruptura que não tem explicação. Então, por isso que eu falo que é a maior dor. Como a gente falou lá anteriormente, a mãe que perde um filho, ela não tem nome para essa perda, né? Ou a esposa perde o esposo, ou vice-versa, é viúvo. O filho perde o pai ou a mãe, é órfão. Mas a mãe perder um filho, não tem palavras. Por quê? Porque foge à ordem natural, à sequência da vida natural. Então, assim, e além de tudo, é isso que a gente está falando, é um pedaço nosso, né? A criança, ela alimenta da mãe ali dentro, ela é a mãe que respira, é a mãe que cuida desse bebê dentro da barriga por 9 meses. Mas ligado, literalmente, a ela. E é uma ligação tão forte, né? Quando a mãe parece que sente alguma coisa, já liga pro filho. Certo. Alô, e aí? Isso é Como é que tá?
Não, tá bem, mãe. Tá bom mesmo. Sim, Tá bom mesmo. É exatamente isso. É uma ligação É muito forte. Então, nenhuma mãe está preparada para perder um filho. E a gente nem quer, não se prepara e nem vai querer se preparar mesmo. Quem é que se prepara para a dor? A gente se prepara para a conquista, mas para a dor não. Então é muito difícil. E aí é nesse momento que a gente precisa de entender que se apegar à dor dessa perda também não vai trazer esse filho de volta. Né? E que se apegar à dor dessa perda como a principal situação da sua vida é você deixar de valorizar os que estão aqui do lado. Eu também sou cristã e eu acredito que isso não é fácil nos primeiros momentos, no primeiro ano, mas Deus ele tem propósito na vida de cada um de nós. Então, assim, a Bíblia fala que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, Deus, ele tem a missão para nós aqui na Terra. E eu acredito que nossos filhos, hoje, eu penso dessa forma e me apego nisso. Para poder essa dor ser mais, sabe, administrada de uma forma melhor. Que Deus, ele tem uma missão para nós. Se a minha filha foi antes, partiu, ele levou antes de me levar, é porque a missão dela foi concluída. E hoje eu acredito que ela está cumprindo a missão dela lá no céu. A minha ainda não concluiu, né? A Ilza ainda não concluiu, da Kézia não concluiu. O dia que eu concluir, Deus vai me levar também. E aí hoje eu me apego em fazer o bem. Para quê? Para que eu possa conquistar estar perto da minha filha. Eu espero conquistar a salvação, porque eu creio. Ela era uma menina muito, muito abençoada e muito de Deus, de um coração maravilhoso. E eu creio que ela está com Cristo hoje. E eu busco conquistar a salvação. Então, hoje, mais do que nunca, valores mudam. Às vezes, eu dava valor numa bolsa cara, numa roupa de marca, que era tão supérfluo. Hoje eu entendo que isso não tem importância nenhuma. Porque o que importa hoje é eu estar bem com a pessoa que está do meu lado, eu estar vivendo bem esse momento, eu poder estar ajudando, fazendo com que outras pessoas também estejam bem. É fazer o que Deus nos manda, né? É respeitar, é cuidar, é amar o próximo como a mim mesmo. Então, assim, valores mudam. Minha filha deixou um guarda-roupa cheio de roupa com etiqueta ainda. Ela estava doente, então ela via a roupa e ela falava, mãe, gostei tanto, compra. E aí eu queria fazer todos os gostos dela naquele momento, mas esperando que ela fosse melhorar. Então era uma roupa que às vezes ela não ia usar naquele momento, porque estava mais magra e tal. Então não ia usar, mas ela deixava no guarda-roupa para usar depois. Um salto, às vezes muito alto, e ela, não, agora eu não estou conseguindo, mas depois eu vou usar. E aí hoje eu entendo que aquilo foi uma lição para a minha vida. Ela não levou nada daquilo. Deixou todas as roupas e eu passei para outras pessoas. Ainda tenho assim, malas e malas cheias de roupa dela na minha casa. Então, o que ela levou dali? Só o que ela fez de bom, o que ela viveu e o que ela fez de bom para os outros. Ou para ela mesma. Mas nada que foi de bem material foi. Então, assim, para que me apegar hoje em bens materiais? Uma bolsa de marca, numa sandália de marca, numa roupa de marca, se isso não me leva a nada. Né? Então, o que me leva é o que eu vivi aqui. É o que eu fiz para o meu próximo. É isso que me leva, é o que eu levo daqui quando eu for. Né? Porque fora isso a gente não leva nada. Então, eu vejo assim como uma lição mesmo que Deus me deu nesse sentido. E de entender também que a gente não é nada. Eu não sou melhor do que ninguém. E nem pior do que ninguém. Eu sou filha de Deus. E eu vejo como filha amada de Deus, porque Ele tem que cuidar de mim. Então, eu acho que a partir do momento que você perde um filho, não tem como você ser a mesma pessoa. Se você não mudou até ali, dali em diante, se você não mudar, então pode desistir, porque não tem como mudar mais. Porque não tem dor maior e nem lição maior para você aprender do que um momento de grandes dores. Eu vi a senhora falando, ouvi, quer dizer, acerca dessas, acredito que nem foi a senhora, estou meio enganado, acho que foi a Kézia, acerca das doenças que são geradas quando não trata dessa dor, né? Eu, assim, já ouvi falar, tinha só ouvido falar de pessoas ali que geravam câncer devido a uma perca, devido àquele sofrimento, e eu imaginava que era somente a depressão que a pessoa passava, né? E a depressão, ela desencadeia outras doenças também, né? Se não for tratada. E hoje, vocês não têm um local próprio ainda, né? Infelizmente, não. Inclusive, assim, hoje a gente busca, é uma conquista que a gente busca para que a gente possa ser alcançada
e também alcançar outras mães que estejam precisando. E quando vocês vão se reunir, é aonde? Assim, Nós temos, assim, a gente encontra uma vez por mês. E aí a gente tem parceiros que têm nos ajudar. Nós encontramos no Oiti, no Hotel Oiti, é lá que a gente faz os nossos encontros. A gente faz os nossos encontros no Hotel Veneza. A gente faz os nossos encontros na OAB, que também é um espaço cedia. Todos são parceiros, ninguém cobra nós. Ou a gente faz os nossos encontros em residências. Inclusive, a residência da Ilza é a residência que tem mais nos acolhido. Ela recebe a gente, outras mães que queiram também. A gente vai e ali faz aquele encontro. Mas a gente, mensalmente, a gente está nos encontrando, porque é um momento que a gente não pode deixar de estar junta, de estar celebrando, como a Kézia falou. Nós trabalhamos os temas outubro rosa, setembro amarelo. Então, assim, todos os temas, né? O novembro azul. Por quê? Porque a gente sabe que são temas que é importante a ser trabalhado, porque também leva à morte. É um momento de conscientização que, se não for trabalhado, leva à morte, leva a uma série de outros problemas. Então, a gente trabalha esses temas. Mas, além do tema, a gente leva o primeiro passo nos nossos encontros mensais, é a oração. Depois a gente tem a apresentação das mães novatas, depois a gente fala do tema, e depois a gente sempre vai para a interação. Tem uma dinâmica, tem o coffee break. Então, é um momento nosso, é um momento de fazer sorrir, é um momento de mostrar para a mãe que ela não está só. A gente tem um momento de interação onde a gente tenta puxar a outra para cima, para mostrar que a vida precisa seguir. A gente se abraça, a gente se acolhe. É um momento nosso. E assim, vocês têm uma vez no mês que vocês se reúnem, né? E no decorrer do mês, eu acredito que também vocês vão, visitam, né? Também se encontram também. As rodas de conversas no último semestre aconteceram nas quintas-feiras no Mauro Cunha. Aconteceu de 15 em 15 dias, aconteceu lá. Para esse planejamento desse novo semestre, a gente quer continuar nas quintas-feiras e organizar para o local manter, né? Que acaba que fica mais fácil a localização e tudo. E quando vocês ajudam uma mãe ali também, acaba ajudando a família inteira, né? Exatamente. Até, inclusive, além das rodas de conversa, a gente tem as mães de acolhimento. São aquelas mães que visitam outras mães que estão precisando, porque nem sempre a mãe sente força para sair de casa e ir até o grupo de terapia. Então, assim, aí as rodas de conversa. E como a Ilza falou, muitas mães acham, tá ali no grupo, mas ela tem medo de ir até os encontros, com medo de ser um momento de mexer com a dor dela. Ser ferida, a gente fica... Muitas querem ficar quieta, né? Exatamente. E não é isso, é o contrário. Inclusive, eu quero passar para as mães que estejam nos assistindo, que convidar a irem, porque é um momento para que elas realmente façam esquecer a dor que elas estão passando. Tudo que a gente faz no encontro é tentar tirar ela daquele momento de dor. Esquecer, não esquece, mas aquele momento que a gente está ali, o nosso foco fica nas ações, na interação, na pessoa que a gente conhece, naquela pessoa que você se identifica, no abraço, na brincadeira. Então, é tirar ela do foco da dor. É esse o nosso objetivo. Tanto que a gente tem exemplo de mães que falam assim, nossa, eu tive tanta dificuldade de vir porque eu tinha medo de chegar aqui e sair chorando. E eu já sorri tanto que eu nunca imaginei que fosse assim. Então, eu não quero faltar mais nenhum, eu não quero perder. Nós temos depoimento de uma mãezinha que foi emburrada. A filha levou e falou, era o aniversário dela e ela deu esse depoimento lá que foi emburrada. Ela falou, eu vim revoltada, porque eu estava na fazenda, cheguei no meu aniversário, a minha filha, vamos ali. E eu pensei, não vai comemorar meu aniversário? E ela, vamos ali, onde você vai me levar? Vamos ali. E aí eu vim e cheguei aqui emburrada, não queria falar com ninguém. Aí fui entendendo o que era. Ela falou, gente, eu tô amantando. Por que vocês não fazem 3 dias seguidos? Aí as mães começaram a sorrir. Ela falou, vocês estão sorrindo por quê? Se carnaval o povo fica 3 dias aí nas coisas do mundo, por que vocês não fazem um negócio desses 3 dias? Faz muito bem. Exatamente. Ela falou, faz muito bem, a gente precisa disso. Então, é totalmente o oposto do que às vezes a maioria das mães pensa, né? Que é para mexer na dor, Na roda de conversa, sim, mexe na dor para curar.
né? Você chora, Conhecimento. tudo pra fora. Exatamente, conhecimento. Eu falo que a roda de conversa é aquela ferida que você, ela tá criando uma casca ali por cima, mas dentro tá tudo ferido, né? Aí o médico fala, vamos lavar aqui, aí aquela lavagem ali dói, mas aí põe o medicamento e vai sarando. Então é exatamente isso. Você às vezes está guardando ali Sarar dentro. de dentro pra fora. Exatamente, está machucando, está doendo, eu não estou conseguindo romper, mas eu não quero botar para fora. E eu vou carregando aquela dor, aquele peso. Aí vem as doenças psicossomáticas, vem a depressão, vem a crise de ansiedade, a crise de irritação dentro de casa. Aí o filho não aguenta, está precisando do colo da mãe, não aguenta. Aí o esposo não aguenta, está precisando. E aí a gente vai ficando aquela pessoa insuportável. Aí o colega de trabalho também não aguenta porque ela é mal amada, mal-humorada. E é isso que as pessoas às vezes jogam, né? De ruim numa pessoa que está levando simplesmente um peso dentro dela. Mas eu, aqui me colocando no lugar dessa pessoa que estou com esse peso, tenho que entender que eu preciso trabalhar isso dentro de mim. E a gente sabe o quanto é difícil psicóloga pelo SUS, de graça, é caro, é difícil. Se eu vou pagar, é caro, mas é importante. E hoje nós conseguimos, pela associação, na gratuidade. Essas psicólogas tratando a gente com tanto amor, com tanto carinho. E eu falo é por amor mesmo, porque elas não recebem nada por isso. Nem um centavo, nem o combustível que elas colocam no veículo para ir nos atender, elas ganham, elas pagam do bolso dela. Então, assim, a gente tem isso de graça. Esse atendimento, esse acolhimento, essa terapia que é valorosa, que é muito bom. Só quem participa entende e sabe do que eu estou falando. E às vezes as pessoas não vão porque tem medo. Então é importante valorizar, né? É algo que a gente está conseguindo colocar para as pessoas e que precisa ser valorizado porque é muito importante. Então tem dia que a gente tem a sala cheia e tem dia que a gente tem menor quantidade. Mas a gente tem parceria com médicos, que às vezes agora, por exemplo, um médico maravilhoso que foi nos atendeu, falar sobre a prevenção do câncer feminino e do câncer masculino. Então, assim, o ano passado, no Outubro Rosa, nós levamos profissionais para o Mutuca falar abertamente com o povo, médico, os advogados para orientar, o médico para falar da prevenção do câncer, a advogada para falar de quem já está acometido, quais são os direitos, né? Quais são os direitos que essa pessoa tem, já está acometido do câncer. Eu tenho direitos, a quê? A isso. Levamos a nutricionista para falar da alimentação, né? Da prevenção com a alimentação, o profissional de educação física para falar também da atividade física, da importância da atividade física para a saúde, principalmente para a saúde preventiva, que esse é realmente o maior benefício da educação física é a saúde preventiva. Nós levamos assim, uma série de profissionais que nos ajudaram naquele momento e que foi aberto para o público. O público que estava ali podia pegar o microfone, fazer uma pergunta, direcionar o profissional que quisesse, totalmente na gratuidade. A gente tem feito esse trabalho para o social, para o público de grupo. E além da cesta básica, além da terapia, além das visitas que eu falei, a gente tem um grupo de mães que faz as visitas em loco, em casa. Tem assistente social que faz a triagem daquela mãe que está precisando de cesta básica. A gente, entre nós, porque a gente não tem apoio e recurso financeiro, então nós, entre nós, juntamos e compramos essa cesta básica e ajudamos. É isso, é o acolher por completo. É esse o trabalho da associação. Hoje, uma pessoa que está precisando do projeto, como que eles encontram vocês? Então, a gente direciona essa pessoa a buscar no Instagram, né? Instagram. Qual é o nome? No feed, Mães de Anjo 2022. A logo é um coração, duas mãos, aberta com um coração no meio e com umas asinhas que saem de trás, né? Então, a mão que acolhe aquele coração que está ferido. Exatamente. E a asinha aqui, né? Então, a mão que acolhe o coração que está ferido por consequência da perda desse anjo. Então é isso. Na verdade, ele não está perdido, não. Ele está no céu, né? Então é isso. Então, dessa forma, tem meu telefone também, e as pessoas ligam, que eu não tenho nenhum problema em deixar, muito pelo contrário, eu acho que é necessário, porque as pessoas
fica sabendo, e quem está precisando não tem que ter dificuldade de nos achar, pelo contrário. Quem quiser anotar é o 639-8438-5600. Pode nos procurar, que a gente vai estar ali de coração aberto para acolher, para inserir no grupo. Eu ligo antes, sempre para explicar o que é, qual que é o objetivo. Peço também para as pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, entrar no Instagram, que é Mães de Anjo 2022, e conhecerem o nosso trabalho. Nós também estamos, nesse momento, apadrinhando... Posso falar? Pode sim, já ia falar. Estamos apadrinhando... A gente ajuda. O nosso foco é ajudar as mães, os familiares das mães. Mas, quando a gente vê alguém, por exemplo, a educação é fundamental. E ajudar com que as pessoas cresçam dentro dessa educação é melhor ainda. Então, hoje a gente busca ajudar a escola lá do setor industrial. Nós apadrinhamos essas crianças que estavam precisando de material escolar. E nós estamos comprando esse material do nosso bolso. Então, se algum empresário que esteja assistindo queira nos ajudar, ou até pessoa em casa mesmo, entre em contato conosco. Tem a Fernanda, que é uma mãe de anjo também, que está à frente dessa ação. Tem a dona Francisca. Mas eu vou passar aqui o meu telefone, que é esse que eu acabei de falar, né? E quem quiser entrar em contato, a gente recebe. Desde os caderninhos, caderno capa dura, que é o que a gente está comprando. Eu quero doar uma caixa de lápis. O lápis, cada lápis é 40 centavos. Lá na avenida, inclusive na Cometa, está dando desconto para quem for comprar o material para a associação. Compra o material e já deixa lá mesmo com a Fabiana Pisoni, que ela recebe e nos entrega. Então, quem for comprar esse material para a associação Mães de Anjo, ajudar essas crianças lá do setor industrial, já compra e deixa lá com a Fabiana, que ela já vai dar o desconto. E é uma caixa de lápis, com 40 lápis, ou vai dar R$40, né? Vamos dizer assim, ainda tem o desconto. Não, eu quero levar uma caixa de borracha. Não, eu quero levar 4 cadernos. Ótimo, caderno capa dura. Não, eu quero levar 10, 20, tudo é bem-vindo. Ou se de repente em casa, eu tenho uma mochila em casa que está novinha. Meu filho usou o ano passado, minha filha usou o ano passado, mas esse ano eu quero dar um material novo. Gente, às vezes o material que para o seu filho esse ano está defasado porque foi um desenho do ano passado ou porque usou o ano passado, tem muitas crianças que vai ser um presente de luxo. A gente leva para casa, se estiver sujo, não tem problema. A gente lava, coloca, só pedimos que assim, que a pessoa tenha consciência de dar algo que eu poderia usar, vamos dizer assim. Eu vou doar algo que eu poderia usar. Eu não vou usar, então eu vou doar. Não é algo que não me serve mais. Porque, infelizmente, tem gente que pensa assim, não, isso aqui não me serve mais, já está estragado demais, eu vou jogar fora. Não, vou dar para alguém. Não, não dê, não. Dê algo que te serve ainda, mas você decidiu não usar. Mas você usaria aquilo? Se não tivesse comprando novo, você usaria? Usaria. Então, aquilo serve. Né? A gente tem que respeitar o próximo, entender que não é o que eu não sirvo, não é o que não serve, mas não é o meu lixo que eu vou dar para o meu irmão. É algo que me serve, mas que eu decidi a não usar porque eu quero passar para frente para alguém. Aí sim. E aí a gente vai, pega, lava, limpa, põe, né? Deixa impecável para levar para essas crianças. E o projeto, graças a Deus, né? Como a senhora falou, né? Deus em primeiro lugar. Ele tem se expandido, né? Ele não é somente aqui em Gurupi. Exatamente. Na verdade, nós temos os encontros aqui em Gurupi, mas nós temos o Polo de Palmas, que abriu agora no final do ano passado, iniciou esse polo de encontros lá, que acontece da mesma forma que aqui, colocando Deus em primeiro lugar, mostrando para essas mães que elas não estão só, mesmo trabalho, com as palestras, para levantar, para, enfim, criar independência financeira, independência emocional. O mesmo trabalho que é feito aqui, é feito lá também. Então, nós temos esse polo de Palmas, mas além dos encontros de Palmas, a gente tem mães em Brejinho, tem mães em Dueré, tem mães em Formoso, enfim, em várias cidades do estado. Nós temos mães também do grupo que a gente acompanha lá no Pará, lá em Brasília, em Goiás, Maranhão. Fora do Brasil. Fora do Brasil, nós temos mãezinhas que são acompanhadas também, que estão no grupo, e quando elas precisam daquela palavra amiga, a gente está ali para acolher.
Então, assim, nosso trabalho, graças a Deus, nós temos mães em 5 estados, fora do país, e aqui nós temos os polos, várias cidades do estado, várias cidades mesmo, e o polo de Gurupi e o polo de Palmas. Uma coisa que eu sempre tenho observado, assim, também, e graças ao podcast também, a gente sempre traz pessoas que têm envolvimento em projetos sociais, né? Se a gente parar para olhar, tem muita gente fazendo bem, né? Tem muita gente na cidade de Gurupi fazendo bem. Sim, inclusive, né, Ilza, esse final de ano, a gente faz as ações, essa mensal que a gente sempre dá brinde para as mães, sempre. Faz atividades que tem, entrega brinde, a gente celebra o aniversário daquelas que estão comemorando o aniversário naquele mês. É um motivo para alegrar mesmo elas. E o comércio de Gurupi foi surpreendente esse final de ano. Todas as mães que estiveram no encontro, o nosso encontro aconteceu no Veneza, e todas as mães que participaram dos encontros levaram presente maravilhoso. Nós fomos no comércio Gurupi e não ouvimos um não. Nós não tivemos uma pessoa que falou não. Pelo contrário, né, Ilza? Tinha empresa que dava 3, 4 presentes bons, assim, que a gente fala, a gente sabe que é Deus, né? E aí a gente até faz oração pedindo que Deus abençoe realmente esses comerciantes que nos apoiam, que nos acolhem, porque entende que a dor realmente é uma dor muito grande e que hoje nós, como ser humano, precisamos de acolher uns aos outros, né? Então eu falo, nós acolhemos as mulheres, mas nós acolhemos toda a família. Então nos encontros de final de ano a gente pede até que as esposas levem os esposos para eles conhecerem, saber como é que é. E aí, na maioria das vezes, eles chegam na gente para parabenizar. Fala que trabalho lindo, minha esposa sai de casa, eu não sabia para onde que ela vinha, como é que eu sabia, sim, né? Mas não vivenciado. E quando eles estão ali conosco, eles começam a perceber o que é, por que elas vêm com tanto amor, né? É porque realmente é algo que precisa. Então, é muito importante. E eu só tenho a agradecer o Comércio Gurupi porque tem nos acolhido. Mas, assim, médicos, farmacêuticos, sabe? Muitos profissionais que se colocam à disposição. Assim como você nos convidou para estar aqui, a gente tem recebido convite de rádio, né, da televisão. Isso nos deixa até emocionado, porque a gente entende que outras pessoas estão entendendo da associação. Nossa contabilidade a nossa contabilista, ela faz a contabilidade totalmente na gratuidade. E é trabalhoso demais, sabe? A gente sabe que o trabalho do contador é muito trabalhoso. Então, às vezes eu ligo para ela, eu preciso disso, com muita urgência. Ela nunca fala assim, hoje eu estou ocupada. Final de ano a gente sabe que é puxado, né? Todo escritório de contabilidade. E ela atende com tanto carinho que eu falo, gente, não tem explicação, né? Só Deus. Ela não recebe nem um centavo. Prova disso é a nossa psicóloga. Não recebe nem um centavo para isso. Mas ela atende com amor, com carinho. Coisa que a gente fala, só Deus. Só Deus mesmo para justificar. E é isso. É muito importante também o trabalho de vocês, né? E Deus abençoa tanto que vai surgindo pessoas, né? Eu quero participar, quero ajudar também, né? Qual a forma que eu posso estar ajudando? Às vezes pessoa que nem pode, não pode, por causa do trabalho, alguma coisa, não pode participar todo dia, mas pode estar ajudando de outras formas, né? Que vai ajudar também. Eu falo assim. E muitas famílias precisam, necessitam. Exatamente. Eu falo assim que todos podem ajudar. Todos. Porque às vezes a pessoa financeiramente ela não está podendo ajudar com algo que dependa do financeiro. Mas ela pode ajudar ouvindo, ela pode ajudar, principalmente se for mãe, ela pode ajudar ouvindo alguém que está querendo botar para fora aquela dor, ela pode ajudar com um abraço, ela pode ajudar com uma oração, ela pode ajudar com uma palavra amiga. Então, nós da associação, todas ajudamos umas às outras. É uma palavra, é um abraço, é um incentivo, é um estender de mão, é um acolher mesmo. Então, assim, a ajuda não é só financeira. É muito importante você falar isso, porque muita gente está ouvindo a primeira coisa, ajuda financeira. Tudo é financeiro, mas tem várias formas de você estar ajudando sem ser o financeiro também, que vai se tornar riquíssimo, né?
Exatamente, eu acho que até a Ilza pode falar melhor sobre isso, com relação ao apoio nos encontros, quando vai fazer, quanto precisa de apoio, né, Ilza? Nossa, todo mundo está disposto a ajudar. É muito, muito bom. Bom mesmo. Assim, o abraço que a gente recebe, nossa, é tão bom. Às vezes você está assim com o coração apertado, com aquela angústia, né? Aí chega uma mãezinha que tem aquela mesma dor, né? Aí a gente se abraça, parece que assim, alivia, né? Assim, Alivia, e aí é muito bom. E aí a gente chega mais cedo para ajudar, né? Isso. Então vem uma que ajuda com uma vasilha que traz, uma que ajuda Aí com tem abraço, que chega, abraça, outra que chega para tá precisando decorar na parede, vai lá, faz um desenho. Tem umas que se envolvem tanto que às vezes o marido tá ligando e ela tá lá, peraí, que eu tô terminando aqui de fazer. Às vezes a gente vai um dia, quando é temático, igual o mês de junho, a gente decora tudo de junino, Então, tá lá desenhando uma bonequinha, tá lá pintando uma fogueirinha, tá fazendo alguma bandeirola, e o marido já pode te buscar, não, agora eu tô terminando. Então, assim, naquele momento, a gente tá ali esparecendo a cabeça, faz um suquinho, toma um refrigerante, vai conversando, e todas Você as esquece ajudas, da dor. isso, e todas as ajudas são bem-vindas. É. Então, assim, quem quer ajudar, é só se colocar à disposição. E o ajudar, além de tirar daquele momento de ficar pensando, que ela envolve com aquilo, ela está ajudando outras pessoas que vão vir, que talvez não puderam estar ali fazendo alguma coisa, mas eu estou aqui ajudando, eu estou fazendo a parte de quem não pode vir. Mas eu também sei que eu vou estar ajudando essa pessoa, porque quando ela chegar, ela vai se sentir acolhida, com uma decoração bonita, né, com um arranjo bonito, com uma mesa bem decorada. Então é isso. Toda ajuda é bem-vinda. Desde um abraço, uma palavra amiga, até o financeiro, Muito se bom. quiser. Ajuda é sempre bem-vinda. E a forma que a senhora expôs assim, o projeto, a gente percebe nitidamente que é com amor, né? Tudo é amor. Aquela que chega, aquela que se tornou uma mãe de anjo, aquela que atende ali na roda de conversa, a que abraça, a que ajuda na decoração. Tudo tem que ser com bastante amor para que a pessoa venha ali conseguir continuar ali, vamos dizer assim, a sua vida, né? O amor é prioridade em tudo, né? O amor, eu falo que ele tem que estar em tudo. O amor é cuidar também. O amor, exatamente, cuidar. Eu falo que o maior exemplo de amor é Cristo passou na cruz por nós, né? Deus deu o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então não tem exemplo de amor maior do que esse. Quem somos nós que estamos passando por uma dor dessa, ou ainda que não esteja, que vai fazer algo para alguém que está precisando e não coloca amor? Tem que ter amor. Então, assim, no momento da dor também, nós ressignificamos essa dor em amor. Porque eu poderia falar, perdi minha filha, tem tantas outras mães ali fazendo tudo pela filha e eu não tenho minha filha aqui para poder dar esse amor que eu tenho no coração. Não, hoje eu vejo as amigas da minha filha como se fosse ela, sabe? Com aquele amor que eu quero cuidar, eu quero ajudar, eu quero, sabe, zelar das pessoas que fizeram bem para minha filha. Então isso, para mim, é amor, né? Um amor que eu falo que vem de Deus, porque eu não vejo que é um amor meu como ser humano normal, mas um amor que vem de Deus. Então as pessoas que gostavam da minha filha, eu tenho um amor diferenciado. E assim eu tenho também pelas pessoas que fazem parte da associação. Mas eu vejo que esse amor não é só meu, é meu, da Ilza, da Kézia, que nem é mãe de anjo, graças a Deus, nem vai ser nunca, em nome de Jesus. Mas ela traz esse amor para a associação, a parceira que ajuda, ele coloca amor, porque às vezes a gente está andando na rua, quando a gente está buscando, vai estar organizando uma ação, a gente vai com essa camiseta. E aí foi interessante você falar no amor, porque a gente vê um amor que a gente não explica. Alguém põe a mão para fora do carro e faz um coraçãozinho pra gente, outros gritam. Hoje eu estava andando com a Laís na rua, porque a gente estava na camiseta, que a gente foi na papelaria fazer o orçamento, alguém passou no carro e gritou, maravilhosas! Então, assim, é um amor, né? Que está sendo colocado ali. De onde veio esse amor? De Deus. Eu não sei nem quem que era. Eu olhei, não conheci, e eu sou meio ceguinha, assim, Deus me perdoe. Mas aí, às vezes, a pessoa põe a mãozinha assim e grita, sempre mulheres, né? Maravilhosa, eu te amo. E eu falo, não conheci, não sei o que é, mas às vezes eu faço o coraçãozinho também, né? Porque a gente sente que é amor que tem pela associação,
pelo trabalho que a gente está realizando. E é um amor que vem de Deus. E sem o amor a gente não faz nada. É o amor ao próximo. É o amor ao próximo, é o respeito, é a gratidão pelo que Deus faz por nós todos os dias. Eu falo assim, nosso trabalho, ele leva amor, ele leva força, que a gente às vezes não teria se não fosse juntos. E aí às vezes eu pego pensando assim, tantas pessoas que às vezes estão dentro de casa com depressão, né? E uma depressão que às vezes não sabe do que é, da onde vem, por que é. Eu uso a mim mesma como exemplo. Eu tinha minha casa, meus 2 filhos dentro de casa, meu carro, enfim, uma vida normal, meu trabalho. E era uma depressão, gente, que eu não sabia o que é que me causava aquela depressão. Era uma dor, às vezes, no coração, que eu falava, gente, o que é isso? Então, eu chorava sem ter motivo. E a dor que realmente eu passei é tão forte que hoje me tornei mais forte. Porque eu acho que serviu de lição. Então, hoje eu falo, se você tem uma dor, se você está ali pensando em fazer besteira, às vezes, um suicídio, algo desse tipo, não faça não. Pense que a vida é tão importante, né? E se Deus está nos dando essa vida, esse momento de vida, é porque Ele tem algo para nós. Talvez você nesse momento não esteja entendendo, mas lá na frente você vai entender. Então, assim, não deixa a depressão tomar conta de você. Comece a valorizar tudo que você tem perto de você. Às vezes uma cama para deitar. Ah, mas eu não tenho nada. Tem a vida, né? Tem um ar que respira. Nesse momento, às vezes, você está passando por dificuldade, mas a Bíblia é clara nisso. No mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, em tudo Deus venceu. Né? Cristo venceu todas elas. Gente, para que sofrer mais do que Cristo sofreu por nós na cruz? E Ele venceu essa dor, né? E aí eu me coloco no lugar de Maria. Eu falo, gente, como essa mãezinha sofreu, vendo seu filho sendo crucificado ali por fazer o bem. Hoje, às vezes, a gente fica indignado por uma pessoa que faz o bem e é confundido. Você imagina Maria vendo o sofrimento de Jesus ali na cruz, sendo crucificado, sendo apedrejado, porque fazia o bem para o próximo, né? E estava ali morrendo pelos nossos pecados. E às vezes a gente quer se entregar por tão pouco. Às vezes o adolescente por uma namoradinha que foi, pelo namoradinho que foi, pelo emprego que perdeu, porque está com uma situação financeira naquele momento ruim, mas tudo são fases, tudo é passageiro. A única coisa que não é passageira é a vida eterna, né? Mas essa vida que a gente leva aqui, ela é passageira. E é uma prova também de como a gente conduziu as situações que nos deparamos durante a vida, né? A gente tem provações aqui. E é natural que tenhamos. Mas a gente tem que valorizar o próximo, valorizar o que Deus coloca diante de nós. É tão fácil a gente parar e pensar, o que eu tenho de bom? Ah, eu não tenho nada de bom. Tenho. Você tem uma mãe. Não, eu não tenho mãe. Tá, você tem um pai. Não tenho pai. Mas tem alguém perto de você que te estende a mão de vez em quando. Começa a enxergar essas pessoas. Às vezes a gente não valoriza também as pessoas que estão do nosso lado, da nossa casa, da nossa família. Às vezes é mais fácil a gente valorizar alguém lá de fora do que valorizar quem está ali dentro da sua casa, convivendo com você, fazendo tudo por você o tempo todo. Então, assim, valorize quem está do seu lado. Valorize o que Deus está te dando. Porque, assim, a gente vive hoje. A gente não sabe daqui a pouco o que a gente vai viver. Então, valorize enquanto você tem essa pessoa perto de você. Um adolescente, um jovem. Um abraço, né? Fala que ama. Dê um abraço, exatamente. Então, assim, que a gente não sabe quando é o último abraço. Exatamente. A gente não sabe quando é o último adeus. A gente não sabe quando é o último abraço. Então, valoriza quem está do seu lado. Valoriza quem está convivendo com você. Quem te ouve, quem te suporta. Porque, assim, a gente é carne, né? Então, a gente tem nosso defeito. E nem sempre a gente é tão maravilhoso, tão maravilhosa. Mas tem alguém que suporta você. Então, assim, vamos procurar a valorizar essas pessoas que nos suportam. Valorizar e respeitar nossos colegas de trabalho. Valorizar e respeitar as pessoas que estão próximas da gente. E, principalmente, agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós todos os dias. Eu acho que isso é fundamental. Porque se você não faz, depois você se arrepende. Porque quando meu filho faleceu, uma semana antes dele falecer, ele estava em Uruaçu, que é a cidade que eu morava antes. Eu já estava morando aqui em Gurupi. Aí ele ligou para mim e falou assim, mãe, se a senhora ainda quiser me ver, eu
vou estar aqui até quinta-feira. Olha só, ele falou assim, se a senhora ainda quiser me ver. Eu falei, menino, que bobeira é essa? Claro que eu vou te ver muitas vezes. Falei assim pra ele, até você estiver bem velhinho, eu também. Ele, não, mas eu vou embora quinta-feira. E aí eu não fui. Eu falei, meu filho, eu não tenho como eu ir, porque meu esposo estava doente, né? Eu não posso ir, porque eu tenho que ficar cuidando do Dilson. Ele, não, então tá bom. Aí na outra semana ele faleceu. Nossa, eu fiquei muito tempo da minha vida com aquilo, sabe? Por que eu não fui? Sentindo até culpado. Culpada. Nossa, eu fiquei mesmo me torturando assim. Por que eu não fui lá? Ele foi bem claro, mãe, se a senhora ainda quiser me ver, sabe? Parece que era assim um aviso, né? Não sei, só sei que eu fiquei muito tempo me culpando porque eu não fui lá ver ele. Mas, assim, ele estava bem, graças a Deus. E o meu esposo estava doente, então eu preferi ficar cuidando do meu marido, né? Porque ele estava bem, estava lá de férias, ia voltar para a cidade dele, porque ele morava em Jataí, foi onde aconteceu o acidente. E aí, quando foi na outra semana, ele faleceu. Eu sofri muito com isso daí. Muito, muito mesmo assim. Falei, por que eu não fui ver meu filho? Eu falo que é muito comum também. É muito comum a gente se culpar, né? Inclusive, quem está em casa, nos vendo agora, vai, de repente, perdeu alguém. Não precisa ser filho, não. Perdeu alguém, vai entender o que eu estou falando. A gente fica caçando culpa. Ainda que você não tem culpa nenhuma. Normalmente você não tem. Por quê? Sempre tá. E normalmente você não tem realmente culpa. Mas a dor, ela leva a gente a querer justificar, né? Então, com culpas. Então, às vezes a pessoa... Nós temos uma mãe que ela fala claramente assim, como que eu não senti que o meu filho ia sofrer um acidente nesse dia? Porque ela não tem como se culpar de outra culpa, forma. né? Que culpa que ela tem nisso? Mas ela se culpa. Como que eu não senti que meu filho ia sofrer um acidente ou falecer nesse dia? Olha para você ver. Então, assim, alguém que está em casa se culpando, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito sempre aquilo. se culpa. É natural a pessoa pensar assim. É uma das fases do luto também. A culpa, Por que eu não fiz isso, né? Assim, o questionamento. Questionamento. Então, vai entrar até a última fase, que é a aceitação. É entender o que aconteceu e que, infelizmente... E essa fase do luto, ela pode durar aí de quanto tempo? Tem como? Assim, o luto, ele, se for na teoria, se a gente trazer um pouquinho da teoria para o luto, é de 6 a 1 ano. Aí, a partir disso, a gente já vai para uma possível depressão, para um estado depressivo, falando da teoria, né? Mas cada pessoa, ela tem um momento para passar aquela fase dela. Algumas pessoas vão mais rápido, algumas pessoas vão mais devagar. Então, vai depender de como aquela pessoa vê isso. E uma das fases do luto entra também a negação. Aí é uma fase onde pode ser que seja um pouquinho mais demorada. No sentido de que eu não aceito, eu não vou passar. É onde a gente entra nas situações ansiosas, situações depressivas, de não querer fazer nada. Então, tá dentro desse processo de luto. Por isso a gente ainda não dá diagnóstico antes dessa fase, porque é necessário ter outras características. E a gente fica se perguntando. Eu perguntava muito para minha irmã. Eu falava, será que um dia essa dor vai passar? Tem medo tanto. Não tem nem explicação, sabe? Aí eu perguntava para ela. Será que um dia eu vou sorrir de novo? Essa dor vai passar? E ela vai melhorar. Com o tempo melhora. Assim, eu sempre fazia essa pergunta. Às vezes eu falava, Senhor, por que comigo? Por quê? A gente sempre faz essa pergunta. Toda mãe que perde seu filho. Por que meu filho? Né? Por que aconteceu comigo? É muito complicado. É só Até chegar o período da aceitação. a aceitação, Né? isso. Então, com o tempo, a gente vai entendendo que Deus tem planos, né? Que Deus tem os projetos dele e que a gente tem que respeitar esses projetos e esses planos de Deus, que a vida tem uma sequência e que a gente precisa também se adequar às coisas que acontecem conosco, né? Então, isso é fundamental. Às vezes a mãe está em casa se lamentando, achando que a dor dela é maior do que a outra. Eu acho tão interessante, às vezes, a forma que a pessoa age, porque nós temos uma mãe lá
na nossa associação que ela tinha 2 filhas, ela perdeu essas 2 filhas. E ela num depoimento assim, de muita sabedoria que ela tem, ela falou, eu não falo que a minha dor é maior do que a dor da outra. Eu não falo que a minha dor é maior do que a dor da Rai, que perdeu uma filha e tem um filho com ela. Ela falou, ainda que eu perdi minhas 2 filhas, perdi a chance de ter uma sequência genética minha, perdi a chance de ter netos, de ter bisnetos, porque foram as 2 filhas que ela tinha. Ela falou, eu ainda assim não falo que a dor minha é maior do que a dor dela. Porque a dor de perder um filho, para uma mãe, é a dor de perder um filho. A minha dor é a maior dor que eu passo. A dela é a maior dor, que foi a de perder a filha que ela amava, era a única filha. Eu tenho um filho, mas eu tinha um filho e uma filha. Então ela falou, eu tenho que respeitar isso, entender que a dor minha não é maior do que a dela. Então eu não posso julgar a dor do outro e falar, mas a minha dor é maior. Eu não posso me vitimizar e nem me colocar na situação de vítima porque eu perdi as 2 filhas. Eu tenho que entender que a dor de perder um filho é a dor maior que você passa. Então, assim, para mim, são a dor de ter perdido as 2 filhas. Mas a mãe que perde um filho, ela perdeu um filho. E ela é forte. Então, assim, a gente precisa... Eu vejo isso como uma sabedoria muito grande. Então, nós temos várias situações lá de mãe que perdeu todos os filhos, de mães que perderam... Às vezes tinha 4 filhas, perdeu 3. A mãe que perdeu um filho, um esposo, uma irmã, uma tia no acidente. E aí a gente vendo o depoimento dessas mães, a gente vai entendendo que não sou eu apenas que passo por problemas. Né? Às vezes tem uma que tem um problema que poderia ser muito, no meu modo de pensar, maior, né, por ter perdido. No entanto, para a gente nunca é maior, porque a dor minha maior que eu sinto é essa. E para mim é a dor do limite, né? Porque é a dor de perder um filho. Então, o que a gente faz ali é estender a mão, é ajudar, é estar acolhendo todos os dias as mães que aparecem, mostrando que a vida precisa ser vivida. E a gente precisa levantar a cabeça e lembrar dos que estão do lado nosso. Porque entregar a dor não vai trazer porque a gente fica anjo de doente e volta. adoece os que estão perto da gente também. Porque a dor é tão grande que você não tem como reagir. Eu lembro que quando meu filho faleceu, eu ficava muito tempo trancada num quarto chorando. Aí um dia o meu filho levantou lá do quarto dele, foi lá, abriu a porta do quarto e falou, mãe, a senhora esqueceu que a senhora tem mais 2 filhos? E tem meu pai que está doente, que precisa da senhora? A senhora tem que levantar dessa cama, tem que reagir. Meu irmão, infelizmente, morreu, não vai voltar. Então agora é hora da senhora reagir. Aí ele falou assim, a senhora não está nem percebendo nada que está acontecendo aqui em casa. Eu não estou indo bem na faculdade, a senhora nem sabe. Está tudo desmoronando aqui em casa. Porque a gente está vendo a senhora morrendo aos poucos aí. E aí, a partir daquele dia eu levantei, fiz uma oração, pedi a Deus para me dar força, né, para continuar, para poder cuidar deles. Aí eu comecei a reagir um pouco. Mas ele me deu uma sacudida e foi necessário. Porque eu estava realmente me entregando, morrendo aos poucos dentro de um quarto, esquecendo dos meus outros 2 filhos, meu neto e meu marido, que era doente. Tanto é que tinha 1 ano e 11 meses que meu filho faleceu, aí o meu marido faleceu também. E, inclusive, às vezes a gente deixa de entender que a maior responsável por esse agir, por esse levantar a cabeça, tem que ser nós, né? Nós mesmos, porque não adianta só o outro ficar pedindo, se a gente realmente não se colocar com posicionamento, né? E falar, eu tenho que tomar uma posição e eu tenho que agir, não age. Então, a gente não precisa esperar que venha acontecer alguma coisa para a gente entender que a gente precisa levantar a cabeça, não. Eu, inclusive, quero deixar isso para as mães que estejam nos ouvindo, que é necessário que a gente, porque a mãe, ela é a base da família, né? O pai é o provedor, mas a mãe, ela é a base, né? Tanto que às vezes os filhos se juntam na casa dos pais, casaram, veio os netos, enfim. Mas minha família era assim, os finais de semana, junta tudo ali na casa dos pais. A partir do momento que a minha mãe faleceu, parece que aquele encontro já não era o mesmo. A gente continuou, mas parece que não era a mesma coisa. Porque a mãe, ela é a base, né? Ela é a estrutura de tudo. Eu falo que a mulher é a estrutura até do casamento. O homem é o provedor, mas a mulher é a estrutura.
a base mesmo, é a tampinha e a panela. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter essa força, esse equilíbrio, achar, buscar dentro da gente. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. A gente cria essa força e levante a Tem pessoas que cabeça precisam da gente. e a gente continue, né, para que a família não se perca. Pra que É a verdade. base da Eu família não... acredito que é um projeto de Deus, esse Mães e Amém. Família de Anjo. E Deus, ele, na dor, ele ainda levanta pessoas ainda, mostrando a força do seu poder, né? E Exatamente. que ele continue abençoando esse projeto. Amém. Eu confesso que, assim, eu como pastor já vi várias situações bem complicadas, mas esse aqui, podcast, foi um dos que mais mexeu comigo bastante mesmo. E eu vou colocar vocês sempre nas minhas orações, Amém. para que Deus continue abençoando a vida de vocês, para vocês continuem ajudando várias pessoas e que Deus continue levantando mais voluntários e que, assim como chegou em outras nações, esse projeto que possa espalhar pelo mundo todo. Amém. É o que a gente espera mesmo, porque eu falo que hoje eu estou aqui, nós estamos aqui para servir, né? Servir outras pessoas, servir a Deus, fazer a vontade dele. E eu creio que não foi por acaso, até porque não foi um planejamento, não teve um planejamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, as coisas aconteceram. Meu objetivo, no primeiro momento, foi fazer uma live para ajudar outras pessoas, assim como... E as coisas foram acontecendo, assim como a Amanda, a Suzy, a Andréia, a Letícia, Larissa, e aí foram surgindo. E as coisas foram acontecendo. E acontece todos os dias de forma que nos surpreende, sabe? Nos surpreende mesmo. Então, às vezes eu paro e falo assim, Deus, como? Então, todos os dias, a hora que eu vou deitar, eu agradeço a Deus. Todos os dias, por tudo que Ele tem feito. Porque as coisas elas vão surgindo naturalmente. Então, na verdade, o presidente da associação, eu falo que é Deus. Porque é Ele que colocou esse projeto e é Ele que tem fazido as coisas fluírem. Tanto que a gente, como o nosso projeto ele não tem classe social, a gente começou a perceber que algumas mãezinhas, elas não estavam indo nos encontros. E por quê? Dava um depoimento para uma, para outra, porque tem umas mães que vão muito chique. E aí eu não vou com minha roupa simples no encontro, um exemplo que eu estou dando aqui, né? Então a gente, foi o despertar de Deus, vamos fazer camiseta, para que todo mundo possa estar igual. Então hoje a gente vê aquela mais simples chegar junto com a doutora fulana de tal, abraçada, brincando, conversando com a ciclana, com a não sei quem, e assim, de igual para igual. E quando a gente está no encontro, ali na interação do encontro, a gente percebe o quanto não tem distinção nenhuma de classe social. Você vê assim, aquela pessoa mais simples, mais à vontade com a pessoa que poderia estar achando assim, né? Não vou porque a fulana... Não, hoje não tem isso. Hoje não tem essa distinção, não tem panelinha. Para começar, nós fazemos apenas uma mesa. A gente sempre tem o coffee break, mas assim, desde o primeiro momento, é uma única mesa. Todo mundo. Por quê? Porque eu poderia colocar uma mesa com 4, uma mesa com 4 aqui, mas aí corre o risco de ficar só as que se conhecem e começam as panelinhas. Então a gente já coloca, e a Ilza, inclusive, que organiza os eventos, a gente coloca todas na mesma mesa, é uma única mesa, porque ali todas passando pela mesma situação. A mesma dor, né? Pela mesma dor e buscando o mesmo objetivo, que é superar e voltar a ter e dar importância às pessoas que estão do lado, que dava antes. Ou até maior, porque depois que eu perdi um filho, eu entendo que a dor de perder esse filho, não poder pegar um telefone e ligar para ele e ouvir a voz dele, é muito grande. Hoje eu entendo que o abraço, depois que eu entendi que eu não posso mais abraçar, que eu não posso ouvir a voz, é muito difícil, eu tenho que valorizar esse que está do meu lado, que eu ainda estou podendo fazer isso. É muito sofrido você não poder mais ouvir a voz do seu filho, igual meu filho, ele era bem assim, bem alegre. Dos meus 3 filhos, ele era o mais custoso. Aí eu sempre gostava de deitar depois do almoço um pouquinho, né? Tirar um cochilo. Aí ele me ligava só para me acordar. Ele falava assim, acorda, Maria. Aí quando ele faleceu, eu fiquei com aquilo tanto tempo, às vezes eu deitava,
fechava o olho e falei, não, agora ele vai me ligar. Eu ficava esperando ele me ligar para me acordar. E assim foi muito tempo. Aí eu pegava o meu celular e ficava escutando o áudio que ele mandava para mim. Aí eu ficava ali chorando no meu quarto, escutando as mensagens, os áudios que ele mandava para mim. Aí meu filho, caçula, um dia pegou meu celular e apagou todos os áudios. Nossa, eu quase morri. Aí ele falou, mãe, eu estou fazendo isso pro seu bem. Porque a senhora fica ouvindo esses áudios, fica sofrendo mais ainda. Aí ele foi e apagou tudo. Mas, nossa, como eu gostaria de ouvir a voz do meu filho de novo. Eu fiquei muito sentida porque ele fez isso. Mas eu acho que no fundo foi bom. Porque eu sofria muito. Cada vez que eu escutava o áudio dele, eu voltava para morrer. Eu passava o dia inteiro ouvindo o último áudio que ele mandou para mim. E aí o meu filho viu aquilo, foi lá e apagou tudo. E a gente entende que não vai levar a nada isso, né? Não vai, e só hoje a gente sofre mais. busca é a superação. Sofre. Então, assim, se apegar no que faz doer, se apegar no ouvir áudio que não vai trazer o filho de volta, Mas você no começo vai, você quer. Não você adianta. vai se apegando a algo que está tirando você do foco de viver com os outros e levando para algo que não vai levar a nada. Não é eu ficar ouvindo as músicas que a minha filha... Eu nem gosto de ouvir. Por quê? Porque eu sei que vai me levar à tristeza e eu sei que essa tristeza nem vem de Deus. Porque eu penso assim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso assim. Gente, se eu estou aqui sofrendo em algo... Sofrer, a gente sofre. Mas eu falo assim, me entregando a uma dor que foi planos de Deus para a minha vida, eu não estou alegrando a Deus. Eu estou desprezando o amor de Deus por mim, o sacrifício que Jesus passou na cruz por mim, para valorizar uma dor que eu não sei, porque se a gente não sabe o que depois dessa... Eu acredito, eu como cristã, penso que a nossa casa, aqui, é o nosso corpo, é a nossa casa. Porque aqui nós somos matéria, mas a partir do momento que eu partir daqui, eu vou para Cristo, e lá eu não preciso, eu vou para o céu, eu vou para o braço de Deus, e lá eu não preciso da matéria. Então, meu corpo, isso aqui, essa carne, é apenas uma casa que eu moro, e a partir do momento que eu mudar para viver com o Pai, eu não vou levar essa casa, assim como quando eu mudar da minha casa para outra casa, eu não vou levar a casa. Então, para que eu vou me apegar naquela casa? O corpo da minha filha ficou aqui, mas aqui ela não, ela está no céu, ela tá com... É fácil isso? Não, mas a gente tem que se apegar naquilo que te leva a viver. Exatamente, que te faça viver, que te faça ressignificar essa dor. Porque, como eu falei agora há pouco, é nós que somos responsáveis pelas nossas atitudes, né? Então, é nós que temos que entender que eu preciso trabalhar isso. Por mais doído que seja, às vezes a mãezinha que está lá nos ouvindo, que entenda isso. Não se entregue, não se... Às vezes até se vitimize. Ah, não, mas é porque está doendo, está doendo. E às vezes a família está ali tentando levantar e às vezes a mãezinha está ali se entregando para a dor. Faça isso não, levanta a cabeça, entenda que é difícil. Hoje eu entendo. O que o meu filho fez foi pro meu Foi bem. para ajudar, como Foi a pra me Ilza ajudar. falou. Então, assim, por mais... Eu fiquei chateada no começo, fiquei, nossa, chorei, tudo. Mas aí depois eu entendi. Porque eu ficava me torturando ouvindo aqueles áudios dele, chorando o tempo todo. Que não ia resolver nada. Não ia resolver, não ia trazer meu Então filho é de volta. fácil, não é? Era sofrimento para mim, pro meu filho, pro meu esposo que estava lá vendo eu cada dia morrendo aos poucos. É igual eu falei naquele momento, assim, é um momento de dor e ao mesmo tempo você tem que de superação, não de superar Isso. a morte do parente, mas de você continuar andando, né? Reagir, né? Exatamente. Tem que reagir. Continua, né? Exatamente. A vida Nós continua. estamos chegando agora nas considerações finais, onde nós nos despedimos do público. Aí a gente cede a oportunidade para cada um. Pode se despedir ou deixar aí uma mensagem, um comentário para as pessoas que vão ver o vídeo, para as futuras gerações. Pode começar pela Rai. Eu quero deixar uma mensagem bem curta, assim, mas as pessoas que estão lá em casa, né, nos ouvindo e que às vezes está tendo uma depressão por algo que nem sabe o que está levando aquilo, que levante a cabeça e que dor, né, todos nós passamos aqui na Terra, mas a dor maior foi que Jesus passou por nós. Então, assim, eu vejo que aqui na Terra não tem dor maior do que perder um filho, do que perder uma filha. E ainda assim, a gente precisa entender que a vida vale a pena. Então, não entre não leve a vida para as drogas, para poder fugir dessa dor. Não leve para o alcoolismo, não leve para o suicídio. Não banalize essa dor que Deus te deu. Porque
Algo mais importante que nós temos aqui é a vida. E essa é um presente de Deus por nós. E o preço que Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida, foi muito grande. Então, valorize essa vida que Deus está te dando, valorize sua família, valorize o que você tem de bom. Ainda que você olhe para o lado e ache que não tenha nada de bom, entenda que você tem. Você respira. E se você respira, quantas pessoas hoje tentam respirar e não conseguem, se não for a ajuda de um aparelho. Então, valorize essa vida que Deus te deu. E viva. E viva com muito amor. Lembrando sempre que Deus é que nos sustenta, que nos guia. E é isso. Pode ser agora, Nilza. Eu faço as palavras da Rai, né? Que todo mundo, as mãezinhas que estejam passando por essa dor que a gente passa, né? Que tenta viver da melhor maneira possível, né? Porque é bom, assim, para a família, né? Assim, na hora do momento da dor na gente, no começo, a gente não pensa em ninguém. Pensa só do que foi, né? Do que foi embora. A gente esquece do filho, do marido, de todo mundo. Você se dedica àquela dor ali. Mas, se alguém quiser ajudar, tipo assim, igual meu filho me ajudou, né? Essa colega que me convidou para participar do grupo, foi ela que ligou para mim. E essa colega que ligou para mim, ela tinha perdido as 2 filhas. Ela falou assim para mim: Ilza, eu perdi minhas 2 filhas. Eu não vou ter neto, eu não vou ter genro. Eu falei assim, acabou. A minha família acabou. Agora é só eu e meu marido. E ali eu estou aqui de pé. Ela falou para mim, eu estou aqui, sabe onde que eu estou agora? Eu estou deitada na cama da minha filha. Estou usando a roupa da minha filha. Então você vai levantar dessa cama e vai cuidar de você e da sua família. Ela falou bem assim para mim. Ela me deu mesmo assim como se diz, me sacudiu. Aí eu falei, gente, mas como assim? Ela perdeu os 2 filhos, as 2 filhas, e como que ela consegue estar de pé? É Deus, né? Deus que levantou ela, que deu força para ela, e ela ainda teve força para me ajudar. Então é muito importante a pessoa que, no seu momento de dor, aquela pessoa que chega para te ajudar, mesmo aquela pessoa que esteja destruída como ela estava, a perca das 2 filhas dela, mas ela conseguiu me ajudar. Eu sempre que a gente tem depoimento nos encontros, eu sempre, né, aí eu cito ela, falo, olha, ela foi a pessoa que me deu maior força, que me convidou para o grupo, que me levantou daquela cama. Ela, mais a minha família, né, Deus em primeiro lugar. Então, é isso. A gente tem que seguir em frente. É difícil, mas temos que continuar a vida, né? É verdade. A psicóloga quer dizer agora. Agradeço o convite pela nossa participação. E eu acho que o recado é ressignificar. É ressignificar a dor, é ressignificar aquele momento difícil. E convidar. Se conhece, se está assistindo e se interessou pelo projeto, quer ser voluntário, acha que pode ajudar de alguma forma, estamos disponíveis. A Rai já passou nossas redes sociais, o telefone também. E em compartilhar, em pensar que pode ajudar outra pessoa, ou compartilhar o contato de alguém. Então, nós estamos aqui para servir. Nós estamos, eu sempre falo que a gente é muito passageiro. Hoje, nós estamos nesse papel. Amanhã a gente não sabe mais. Mas hoje nós estamos aqui para servir, para ajudar. E para as mães, para as mãezinhas que estão passando por essa situação, sintam-se acolhidas. Para virem até nós, procurarem ajuda, receber pelo menos uma ligação para tentar conhecer mais. Aos poucos, vai ficando, assim, vai começando a assimilar, né, isso. a dor. E querer ir também, né, até chegar no ponto de ir até os encontros, que é muito importante. A gente tem muitos exemplos de mãezinhas falando que eu achei que eu não ia rir mais, eu achei que eu não ia sorrir mais, e aqui eu não sabia que aqui era possível fazer isso. Então é muito gratificante. É uma missão de vida, é uma missão que a gente escolhe seguir, escolhe acolher, e eu vejo a minha profissão também como uma missão de vida para mim, tanto
quanto pessoa, quanto profissional. Porque eu tive contato com o grupo quanto pessoa mesmo, né? Com a minha sogra, participando ali daquele momento. E hoje poder ajudar no lado profissional é muito gratificante. É olhar, é sentir o abraço, é poder ajudar.